Capítulo 21. O caminho da liberdade. Não devemos acreditar em quão muitos dizem que só se tem que educar ao povo livre, mas bem aos filósofos que dizem que só os cultos são livres. Epiteto, filósofo romano e antigo escravo. Discursos. Frederick Bailey era um escravo em Maryland, na década de 1820. Era um menino sem mãe nem pai que lhe cuidassem. É costume comum, escreveu mais tarde, separar os meninos de suas mães antes de chegar ao 12º mês. Era um dos incontáveis milhões de meninos escravos com nulas perspectivas realistas de uma vida plena. O que Bailey viu e experimentou de pequeno lhe marcou para sempre. Frequentemente me despertaram ao nascer o dia os alaridos dilaceradores de minha tia que, o supervisor, estava acostumado a atar um poste para lhe açoitar as costas nua até deixá-la literalmente coberta de sangue. Da saída para pôr do sol se dedicava a amaldiçoar, desvairar, ferir e açoitar aos escravos do campo. Parecia desfrutar manifestando sua diabólica barbárie. Aos escravos tinham metido na cabeça, tanto na plantação como do púlpito, o tribunal e a Câmara Legislativa, a ideia de que eram inferiores hereditariamente, que Deus os destinou à miséria. A Santa Bíblia, como se confirmava em um número incontável de passagens, consentia a escravidão. Desse modo, a peculiar instituição se mantinha a si mesmo apesar de sua natureza monstruosa, da que até seus praticantes deviam ser conscientes. Havia uma norma muito reveladora: os escravos deviam seguir sendo analfabetos. No sul, antes da guerra, quando brancos ensinavam a ler a um escravo recebiam um castigo severo. Para ter contente a um escravo, escreveu Bailey mais adiante, é necessário que não pense, é necessário obscurecer sua visão moral e mental e, sempre que for possível, aniquilar o poder da razão. Esta é a razão pela que os negreiros devem controlar o que ouvem, vê e pensam os escravos. Esta é a razão pela que a leitura e o pensamento crítico são perigosos, certamente subversivos, em uma sociedade injusta. Imaginemos agora ao Frederick Bailey em 1829, um menino afro-americano de 10 anos, escravizado, sem direitos legais de nenhum tipo, arrancado tempo atrás dos braços de sua mãe, vendido entre os restos dizimados de sua ampla família como se fora um bezerro ou um pônei, enviado a uma casa desconhecida em uma estranha cidade de Baltimore e condenado a uma vida de trabalhos forçados sem perspectiva de redenção. Bailey foi trabalhar para o capitão, um lugar onde sua esposa, Sophia, e passou da plantação ao frenesi urbano, do trabalho de campo ao trabalho doméstico. Neste novo entorno, todos os dias via cartas, livros e gente que sabia ler. Descobriu o que ele chamava o mistério de ler. Havia uma relação entre as letras da página e o movimento dos lábios de que lia, uma correlação quase de 1 a 1 entre os ganchos de ferro negros e os sons expressos. Frequentemente, estudava o Webster Spelling Book do Tom Meawood, memorizou as letras do alfabeto, tentou entender o que significavam os sons. Finalmente, pediu a Sophia aula de que lhe ajudasse a aprender. Impressionada pela inteligência e dedicação do menino, e possivelmente ignorante das proibições, acessou a isso. Quando Frederick já começava a soletrar palavras de 3 ou 4 letras, o capitão, ao descobrir o que acontecia, furioso, ordenou a Sophia que deixasse aquilo imediatamente. Em presença do Frederick, explicou-lhe: um negro não deve saber outra coisa que obedecer a seu amo, fazer o que lhe diz. Aprender estragaria o melhor negro do mundo. Se ensines a um negro a ler, será impossível mantê-lo, incapacitar-lhe-á para ser escravo à perpetuidade. Ao repreendeu a Sophia com estas palavras, como se Frederick Bailey não estivesse na habitação com eles, ou como se fora um bloco de pedra. Mas Aud tinha revelado o grande secreto a Bailey. Aí entendi o poder do homem branco para escravizar ao negro. A partir deste momento entendi o caminho da escravidão à liberdade. Desprovido da ajuda da Sophia Aud, agora reticente e intimidada, Frederick encontrou a maneira de seguir aprendendo a ler, perguntando inclusive pela rua aos meninos brancos que foram à escola.
Então começou a ensinar a seus companheiros escravos. Tinham tido sempre o pensamento em jejum. Tinham nos encerrado na escuridão mental. Eu lhes ensinava, porque era uma delícia para minha alma. O fato de saber ler jogou um papel-chave em sua fuga. Bailey escapou à Nova Inglaterra, onde a escravidão era ilegal e os negros eram livres. Trocou seu nome pelo do Frederick Douglass, personagem da Dama do Lago do Walter Scott. Evitou os caçadores de recompensas que perseguiam escravos fugitivos e se converteu em um dos maiores oradores, escritores e líderes políticos da história americana. Toda a sua vida foi consciente de que a alfabetização lhe tinha aberto o caminho. O 99% do tempo de existência de humanos na Terra, não havia ninguém que soubesse ler nem escrever. Ainda não se feito o grande invento. Além da experiência de primeira mão, quase tudo o que sabíamos se transmitia de maneira oral, como no jogo infantil do telefone. Durante dezenas e centenares de gerações a informação se ia distorcendo lentamente e acabava perdida. Os livros o trocaram tudo. Os livros, que se podem comprar a sob custo, permitem-nos nos perguntar pelo passado com grande precisão, aproveitar a sabedoria de nossa espécie, entender o ponto de vista de outros, e não só dos que estão no poder, contemplar com os melhores professores os conhecimentos dolorosamente extraídos da natureza pelas mentes maiores que jamais existiram, em todo o planeta e ao longo de toda a nossa história. Permitem que gente que morreu faz tempo fale dentro de nossas cabeças. Os livros nos podem acompanhar a todas partes. Os livros são pacientes quando nos custa entendê-los. Permitem-nos repassar as partes difíceis tantas vezes como queremos e nunca criticam nossos enganos. Os livros são a chave para entender o mundo e participar de uma sociedade democrática. Segundo alguns estudos, a alfabetização dos afro-americanos progrediu muito da emancipação. Em 1860 se estima que só perto de 5% de afro-americanos sabiam ler e escrever. Em 1890 se considerou alfabetizado um 39%, segundo o censo dos Estados Unidos, e, em 1969, o 96%. Entre 1940 e 1992, a fração de afro-americanos que terminavam o ensino superior subiu dos 7% aos 82%. Mas se podem fazer perguntas razoáveis sobre a qualidade da educação e os níveis de alfabetização demonstrada. Estas questões são aplicáveis a todos os grupos étnicos. Um estudo nacional realizado pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos risca um quadro de um país com mais de 40 milhões de adultos logo que alfabetizados. Outras estimativas são muito piores. A alfabetização de adultos jovens tem cansado de maneira espetacular na última década. Só do 3 aos 4% da população pontua no nível de leitura mais alto de 5. Essencialmente, todos os deste grupo foram à universidade. A imensa maioria não tem nem ideia de quão mal lê. Só 4% dos que têm o nível de leitura mais alto são pobres. Mas o 43% dos que têm o nível de leitura mais baixo são pobres. Embora, certamente, não é o único fator. Em geral, quanto melhor os, mais ganha. Um médio de $12.000 ao ano no mais denso destes níveis de leitura e perto de $34.000 ao ano no mais alto. Parece ser uma condição necessária, se não suficiente, para ganhar dinheiro, e é muito mais provável estar no cárcere se a gente for analfabeto ou quase. Ao avaliar esses fatos, devemos cuidar de não deduzir impropriamente a causa da correlação. Também, a gente mais pobre e alfabetizada e marginal tende a não entender que as eleições poderiam ajudá-los a eles e a seus filhos e, em número assombrosamente desproporcionado, deixam de votar. Isso vai escavando a democracia em suas raízes. Se Frederick Douglass pôde aprender quando era um menino escravizado e entrar no alfabetismo e a grandeza, porque hoje, em uma época tão ilustrada, fica alguém que não sabe ler bem, não é tão singelo. Em parte porque poucos de nós somos tão brilhantes e valentes como Frederick Douglass, mas também por outras razões importantes. Se a gente crescer em uma casa onde há livros, onde alguém lhe lê, onde pais, irmãos, tias, tios e primos leem por prazer,
É natural que aprenda a ler, se não haver ninguém perto que desfrute lendo. Onde está a prova de que vale a pena? Se a qualidade da educação que alguém tem a seu alcance é inadequada. Se a um ensinam a memorizar ao pé da letra e não a pensar. Se o conteúdo do que nos dá para ler vem de uma cultura quase alheia. A alfabetização pode ser um caminho cheio de obstáculos. É preciso assimilar, até as converter em uma segunda pele, dúzias de letras maiúsculas e minúsculas, símbolos e sinais de pontuação, memorizar como se soletra cada palavra e aprender uma série de normas rígidas e arbitrárias de gramática. Se a gente está condicionado pela ausência de apoio básico familiar ou tem cansado em muito raiva, negligência, exploração, perigo e ódio a si mesmo, pode chegar perfeitamente à conclusão de que aprender a ler custa muito e não vale a pena esforçar-se. Se a gente receber repetidamente a mensagem de que é muito estúpido para aprender, ou, o equivalente funcional, muito enrolado para aprender, e se não haver ninguém que lhe contradiga, poderia aceitar perfeitamente este pernicioso conselho. Sempre há alguns meninos como Frederick Bailey, que vencem ao destino. São muitos os que não o fazem. Mas, além de tudo isso, se a gente for pobre, há uma maneira insidiosa de criar outra dificuldade no esforço por ler. E inclusive pensar. Andrew e eu vamos de famílias que conheceram a pobreza, mas nossos pais eram leitores apaixonados. Nossa avó aprendeu a ler porque seu pai, um pobre granjeiro, trocou um saco de cebolas por livros a um professor itinerante. Passou-se os 100 anos seguintes lendo. A nossos pais tinham metido na cabeça a higiene pessoal e a teoria microbiana da enfermidade nas escolas públicas de Nova York. Seguiam as prescrições sobre nutrição infantil que recomendava o Departamento de Agricultura como se as tivessem entregue no Monte Sinai. O livro do governo sobre saúde pública que tínhamos estava pego por toda parte porque lhe caíam as páginas de tanto usá-lo. Tinha as esquinas enrugadas. Os conselhos básicos estavam sublinhados. Consultavam-nos sempre que havia uma crise de saúde. Durante um tempo, meus pais deixaram de fumar, um dos poucos prazeres do que tiveram a seu alcance durante os anos da depressão, para que seus filhos pudessem tomar vitaminas e suplementos minerais. Anne e eu tivemos muita sorte. Recentes investigações demonstram que quando os meninos não comem o suficiente terminam com uma diminuição da capacidade de entender e aprender, deterioro cognitivo. Isso não só ocorre quando a fome é atroz. Pode acontecer inclusive com uma ligeira desnutrição, o tipo mais comum entre os pobres da América do Norte. Isso pode ocorrer antes de que nasça o menino, se a mãe não comer o suficiente, na primeira infância ou na infância. Quando não há bastante comida, o corpo tem que decidir como investir os mantimentos limitados de que dispõe. O primeiro é a sobrevivência. O crescimento vem em segundo lugar. Neste crivo nutritivo, o corpo parece obrigado a qualificar a aprendizagem em último lugar. Melhor ser estúpido e estar vivo, deduz, que preparado e morto. Em lugar de mostrar entusiasmo e desejo de aprender como fazem a maioria dos jovens saudáveis, o menino malnutrido se volta aborrecido, apático e insensível. A desnutrição mais grave é causa de menor peso ao nascer e, em suas formas mais extremas, de cérebros mais pequenos. Entretanto, até um menino com um aspecto perfeitamente são, mas com falta de ferro, por exemplo, sofre um declive imediato em sua capacidade de concentrar-se. A anemia por deficiência de ferro pode afetar a mais de uma quarta parte de todos os meninos com baixos ganhos da América do Norte. Afeta o período de concentração e memória e pode ter sequelas até bem entrada a idade adulta, o que em outros tempos se considerava uma desnutrição relativamente ligeira. Agora se cria e potencialmente associado à deterioração cognitiva de toda a vida. Os meninos desnutridos, embora seja por pouco tempo, sofrem uma diminuição de sua capacidade de aprender. E milhões de meninos norte-americanos passam fome todas as semanas. O envenenamento por chumbo, que é endêmico em cidades do interior, também provoca sérios déficits de aprendizagem. Segundo muitos critérios, a
A prevalência da pobreza na América do Norte cresceu de maneira constante desde princípios da década dos 80. Quase uma quarta parte de meninos dos Estados Unidos vivem agora na pobreza, a taxa mais alta de pobreza infantil no mundo industrializado. Estima-se que, só entre 1980 e 1985, morreram mais bebês e meninos americanos de enfermidades evitáveis, desnutrição e outras consequências da pobreza extrema que em todas as batalhas americanas durante a Guerra do Vietnã. Alguns programas sabiamente instituídos a nível federal ou estatal se ocupam da desnutrição. O Programa de Suplemento Especial de Mantimentos para Mulheres, Bebê e Meninos, WIC, Cafés da Manhã Escolar e Programas de Comida, o Programa de Serviço Alimentar do Verão. Todos demonstraram funcionar, embora não chegam a toda a gente que os necessita. Um país tão rico é plenamente capaz de proporcionar comida suficiente a todos seus meninos. Alguns efeitos deletérios da desnutrição se podem eliminar. A terapia de reposição de ferro, por exemplo, pode desculpar algumas consequências da anemia por deficiência de ferro, mas não todos os danos são reversíveis. Suas causas, tanto se forem biológicas, como psicológicas ou ambientais, revistam ser indetermináveis. Mas agora há métodos que ajudam a aprender a ler a pessoas com dislexia. Não deveria haver ninguém que não pudesse aprender a ler porque não tem a educação a seu alcance. Mas há muitas escolas nos Estados Unidos onde se acostuma a ler como se tratasse de uma excursão tediosa aos hieróglifos de uma civilização desconhecida. E muitas salas de aula nas que não se pode encontrar nenhum só livro. Infelizmente, a demanda de classes de alfabetização adulta ultrapassa em muito a oferta. Os programas de educação precoce de alta qualidade como a Head Start podem ter um êxito enorme na preparação dos meninos para a leitura. Mas a Head Start só chega a 1/3 ou 1/4 de pré-escolares candidatos. Muitos de seus programas ficaram minguados pelas reduções de recursos. E tanto este como os programas de nutrição que mencionei estão submetidos a um novo ataque no Congresso enquanto escrevo estas páginas. Em um livro de 1994 titulado Tibel Curve, do Richard J. Ernstein e Charles Murray, critica-se o Head Start. Seus argumentos foram plasmados pelo Gerard Penetri da Universidade do Rochester. Primeiro, financiam inadequadamente um programa para meninos pobres. Logo negam todo o êxito conseguido apesar de obstáculos entristecedores e finalmente concluem que o programa deve ser eliminado porque os meninos são inferiores intelectualmente. O livro, que surpreendentemente recebeu uma atenção respeitosa dos meios de comunicação, conclui que há um abismo hereditário irredutível entre brancos e negros, de 10 a 15 pontos nos testes de inteligência. Em um relatório, o psicólogo Leon J. Camin chega à conclusão de que os autores fracassam repetidamente na distinção entre correlação e causa. Uma das falácias de nossa equipe de detecção de mentiras, o Centro Nacional de Alfabetismo Familiar, com sede no Louisville, Kentucky, esteve aplicando programas dedicados a famílias com baixos ganhos para ensinar a ler tanto aos meninos como aos seus pais. Funciona deste modo: o menino, de 3 ou 4 anos, assiste à escola 3 dias à semana junto com um pai ou, possivelmente, um avô ou guardião, enquanto os adultos passam a manhã aprendendo as ferramentas acadêmicas básicas. O menino está em uma classe pré-escolar. Pais e filhos se encontram para comer e logo aprendem a aprender juntos durante o resto da tarde. Um estudo de segmento de 14 programas deste tipo em 3 estados revelou: 1. Embora se tinha pontuado que todos os meninos corriam o risco de um fracasso escolar como pré-escolares, só 10% seguiam ainda em riscos segundo os professores da escola elementar do momento. 2. Mais de 90% estavam considerados por seus professores da escola elementar do momento como motivados para aprender. 3. Nenhum dos meninos teve que repetir nenhum curso na escola elementar. O crescimento dos pais não era menos espetacular. Quando lhes pediu que descrevessem a mudança que tinha suposto em suas vidas o programa de alfabetismo familiar, as respostas típicas eram um aumento da confiança em si mesmos, quase todos os participantes, e mais autocontrole.
tinham aprovado exames equivalentes aos da escola superior, tinham sido admitidos na universidade, tinham um trabalho novo e umas relações muito melhores com seus filhos. A descrição dos meninos é que eram mais amáveis com seus pais, desejavam aprender e em alguns casos pela primeira vez, tinham esperança no futuro. Esses programas também podiam usar-se em cursos posteriores para ensinar matemática, ciência e muito mais. Tiranos e autocratas entenderam sempre que o alfabetismo, o conhecimento, os livros e os periódicos são um perigo em potência. Podem inculcar ideias independentes e inclusive de rebelião nas cabeças de seus súditos. O governador real britânico da colônia da Virgínia escreveu em 1671: agradeço a Deus que não haja escolas livres nem imprensa, e espero que não os tenhamos durante os próximos 100 anos, porque o conhecimento trouxe a desobediência, a heresia e as seitas ao mundo, e a imprensa os divulgou e difamou ao melhor governo. Que Deus nos proteja de ambos. Mas os colonos americanos, conscientes de onde radica a liberdade, não queriam saber nada disto. Em seus primeiros anos, Estados Unidos contou com uma das taxas de alfabetização mais altas do mundo, possivelmente a mais alta. Certamente, naqueles dias, os escravos e as mulheres não contavam. Já em 1635 havia escolas públicas em Massachusetts e, em 1647, educação obrigatória em todas as cidades com mais de 50 casas. Durante o seguinte século e médio, a democracia educativa se estendeu por todo o país. Vinham políticos teóricos do estrangeiro para ser testemunhas desta maravilha nacional. Grandes quantidades de trabalhadores que sabiam ler e escrever. A devoção norte-americana à educação para todos impulsionou o descobrimento e a invenção, um vigoroso processo democrático e um impulso que acionou a vitalidade econômica da nação. Hoje em dia, Estados Unidos não é líder do mundo em alfabetização. Muitas pessoas que se consideram alfabetizadas não são capazes de ler nem entender material muito singelo, menos ainda um livro de texto de sexto curso, um manual de instruções, um horário de ônibus, uma declaração de hipoteca ou uma papeleta de voto. E, enquanto os livros de texto de sexto curso de hoje em dia apresentam um desafio muito menor que os de faz umas décadas, a exigência de alfabetização no trabalho se feito muito maior que nunca. Os mecanismos da pobreza, a ignorância, a desesperança e a baixa autoestima se mesclam para criar uma espécie de máquina de fracasso perpétuo que vai reduzindo os sonhos de geração em geração. Todos suportamos o custo de mantê-la funcionando. O analfabetismo é seu eixo essencial. Embora tenhamos o coração endurecido ante a vergonha e a miséria que experimentam as vítimas, o custo do analfabetismo para todos é muito alto. O custo em gastos médicos e hospitalização, o custo em crime e prisões, o custo em educação especial, o custo em baixa produtividade e em mentes potencialmente brilhantes que poderiam ajudar a resolver os problemas que nos preocupam. Frederick Douglass demonstrou que a alfabetização é o caminho que leva da escravidão à liberdade. Há muitos tipos de escravidão e muitos tipos de liberdade, mas ler segue sendo o caminho. Frederick Douglass, depois da fuga, quando tinha apenas 20 anos, fugiu para a liberdade. Instalou-se em New Bedford com sua esposa, Anna Murray, e trabalhou como jornaleiro comum. 4 anos depois, convidaram-lhe a falar em uma assembleia naquele tempo, no norte. Não era estranho escutar aos grandes oradores do dia, quer dizer, brancos, insultando contra a escravidão. Mas inclusive muitos dos que se opunham à escravidão consideravam os escravos algo inferiores aos humanos. A noite de 16 de agosto de 1841, na pequena ilha do Nantucket, os membros da Sociedade Anti-Escravista do Massachusetts, principalmente qualquer, inclinaram-se para a frente em seus assentos para escutar algo novo. Uma voz que se opunha à escravidão de alguém que a conhecia por amarga experiência pessoal. Seu mero aspecto e porte destruiu o mito então prevalecente do servilismo natural dos afro-americanos ao dizer de todos. Sua eloquente análise dos males da escravidão foi uma das estreias mais brilhantes na história da oratória americana. William Lloyd Garrison, o
principal abolicionista do dia, estava sentado em primeira fila. Quando Douglas terminou seu discurso, Garrison se levantou, voltou-se para a assombrada audiência e os desafiou com uma pergunta a gritos. Acabamos de escutar uma coisa. Um bem móvel pessoal, ou é um homem? Um homem, um homem, respondeu a audiência com uma só voz. Pode-se manter a um homem assim como escravo em uma terra cristã? Perguntou Garrison. Não, não, gritou a audiência, e ainda mais alto. Garrison inquiriu. Poder-se obrigar um homem assim a voltar para a escravidão da terra livre do velho Massachusetts? E o público, agora posto em pé, exclamou. Não, não, nunca voltou para a escravidão. Em troca, como autor, editor e produtor de periódicos, como orador nos Estados Unidos e no estrangeiro, e como primeiro afro-americano que ocupou uma alta posição de assessoria no governo, dedicou o resto de sua vida a lutar pelos direitos humanos. Durante a Guerra Civil foi consultor do presidente Lincoln. Douglas advogou com êxito por armar aos escravos para lutar com o Norte, pela vingança federal contra os prisioneiros de guerra confederados acusados da execução sumária dos soldados afro-americanos capturados, e pela liberdade dos escravos como principal objetivo da guerra. Muitas de suas opiniões eram mordazes, pouco aptas para fazer ganhar amigos em altos cargos. Afirmo sem o menor gênero de dúvidas que a religião do Sul é uma mera cobertura para os crimes mais horríveis. Uma justificação da barbárie mais espantosa, uma santificação das fraudes mais odiosas e um escuro refúgio sob o que os atos mais escuros, mais asquerosos, mais ásperos e infernais dos negreiros encontram o maior amparo. Se me voltassem a reduzir as cadeias da escravidão, depois daquela escravidão, consideraria a maior calamidade que podia me acontecer ser escravo de um amo religioso. Eu detesto o cristianismo que maltrata as mulheres, rouba os filhos no berço, corrupto, escravista, parcial e hipócrita desta terra, comparado com a retórica racista de inspiração religiosa daquela época e posterior. Os comentários do Douglas não parecem uma hipérbole. A escravidão é de Deus, estavam acostumados a dizer em tempos anteriores à guerra, como um exemplo odioso dos muitos de depois da Guerra Civil. O livro do Charles Carroll Negro Beast, St. Louis, American Book and Bible House, ensinava aos leitores piedosos que a Bíblia é a revelação divina. Além da razão, ensinam que o negro não é humano. Mais recentemente, alguns racistas rechaçam ainda o singelo testemunho escrito no DNA de que não só todas as raças são humanas mas também virtualmente distinguíveis e mencionam a Bíblia como baluarte inexpugnável para não examinar sequer a prova. Vale a pena apontar, entretanto, que grande parte do fermento abolicionista surgiu de comunidades cristãs, especialmente quaisquer, do Norte, que as igrejas cristãs negras do Sul representaram um papel-chave na luta pelos direitos civis americanos da década dos 60, e que muitos de suas líderes, o mais notável, Martin Luther King, Jr., eram ministros ordenados destas igrejas. Douglas se dirigiu à comunidade branca com estas palavras: a escravidão põe grilhões a nosso progresso, é inimizade da melhora, inimizade mortal da educação, respira orgulho, alimenta a indolência, promove o vício, dá refúgio ao crime, é uma maldição da terra que a mantém. Entretanto, aferram-lhes a ela como se for a tabela de salvação de todas suas esperanças. Em 1843, quando se encontrava dando conferências na Irlanda pouco antes da fome da batata, comoveu-lhe a absoluta pobreza daquele lugar e escreveu ao Garrison: vejo aqui muitas coisas que me recordam minha antiga condição, e confesso que me envergonharia elevar minha voz contra a escravidão americana, mas sei que a causa da humanidade é a mesma no mundo inteiro. Opôs-se francamente à política de extermínio dos nativos americanos, e, em 1848, na convenção da Seneca Falls, quando Elizabeth Cady Stanton teve a ousadia de pedir um esforço para assegurar o voto das mulheres,
Douglas foi o único homem de qualquer grupo étnico que se levantou para apoiar a proposta. A noite de 20 de fevereiro de 1895, mais de 30 anos depois da emancipação, depois de uma aparição em um comício pelos direitos da mulher junto a Susan B. Anthony, sofreu um colapso e morreu.